Fala pessoal, ó, bem-vindos mais uma live nossa das terças-feiras. Daqui a pouquinho, em instantes, a gente vai começar, vai ter entrevista hoje com um super técnico aí, então fiquem ligados, né? Eu vou deixar ligado aqui porque o pessoal da Psicom vai estar conectando também, então só espere um pouquinho, podem ficar aí ao vivo, né? Enquanto o pessoal tá entrando, ó, já Leandro tá entrando, legal. Vão ficando aí, espere um pouquinho que daqui a pouquinho a gente já vai começar, beleza? Só um pouquinho, gente. Opa, pessoal entrando aí. Já vamos agitar isso, gente. Só um pouquinho aqui que eu tô. Vocês que estão me acompanhando sabem que eu tô pegando jeito aqui. Ah, é isso aí. A gente tentando fazer a coisa um pouquinho diferente, né, gente? Então conectei ali também o Instagram da Psicom para o pessoal que está no Insta da empresa possa estar acompanhando a gente simultaneamente aí também. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vamos ver se ele consegue. Primeira vez também que ele está fazendo. O pessoal está perguntando aqui o link da live. Pessoal que não usa muito Instagram. Ó, o Felipe aí, beleza? Hoje é legal, gente. A gente está falando aí, né, sobre futsal, né? Sobre famílias, sobre o que está acontecendo hoje, né? Tipo, essa pandemia, esse caos, né? Na hora que a gente pensava que estava tudo melhorando, tá tudo piorando. E aí, para não ficar aquela coisa, sempre eu só falando, né? Eu acho que é muito legal vocês terem a visão de outro profissional, de um outro colega que está aí também vivendo diariamente a situação. Um pouco para a gente aí e algumas recomendações, né? Deixa eu só verificar aqui como que tá aqui a história. Sebastião, beleza, cara? Bem-vindo aí, salve, cara. Bom tê-lo aqui, cara. Ó, o Tico tá entrando, bastante gente entrando aí, gente. Ó, o pessoal da CVP, que legal. Muito bom tê-los aqui. Logo, logo quero fazer aí uma live com vocês, falando um pouquinho do vôlei de praia também. Espero que vocês curtem a ideia. Logo a gente conversa também. Os parceiros sempre juntos. Ó, o Curitiba Monsters, pessoal do basquete, muito legal tê-los aqui, gente. Espero que vocês curtam aí nosso papo também. Opa, legal. Deixa eu chamar aqui. Ah, um aviãozinho, legal. Deixa... Que bom, Felipe, que você me deu uma dica aqui, cara. Então deixa eu pôr aqui o quadra 7, pronto. Vamos ver, tô tentando aprender aqui, gente. Tá, aviãozinho, né? Então vamos lá. Vou pôr aqui. Quadra 7. Pronto, já enviei o aviãozinho aqui.
Vou ver aqui. É assim, quem sabe faz ao vivo, gente. A gente vai pegando o jeito aqui de fazer essa... Ah, aqui, agora sim. Vamos lá, tô... tá entrando, gente. Opa, Ótimo, tá dando certo. Ô, Gerson, aí, beleza? beleza? Estamos se batendo um pouquinho, né, Paulo? Mas está indo. Ô, cara, tá funcionando aqui. Isso mesmo. Deixa eu aumentar o som aqui que tá baixo para mim. Gerson, antes de tudo, uma honra ter a presença tua. Que bom que você aceitou esse convite. Eu fico muito agradecido. E nesse momento aqui, eu acho que eu estava dando uma introdução aqui falando como é complicado esse momento, como é complicada essa fase que a gente se encontra, né? Então, vamos tentar ter aí no máximo uma horinha, né? De um bate-papo, onde a gente consegue mostrar um panorama geral da situação, né? Você explicar um pouco na visão do futsal, do esporte. Então, mas antes, por favor, se apresenta para o pessoal. Opa. Valeu, obrigado, Paulo. Eu quem agradeço o convite, tá? Estou bem satisfeito aí e honrado em participar dessa live aí. Então, eu sou o professor Gerson Hudson, eu tenho um projeto de futsal no Boqueirão, tá? Desde 1998. Então, a gente está no mercado há um bom tempo aí. E graças a Deus, assim, com dedicação, com uma equipe de trabalho também, né? Que nós trabalhamos em 4 professores e hoje a gente almeja conquistar cada vez mais o esporte e sair um pouquinho dessa situação difícil, né? Da pandemia, do, de ficar em casa o dia todo e da criançada estar um pouquinho desorientada quanto ao esporte, né? Uhum. Espero de alguma forma E poder ajudar e colaborar com todos aí. bacana. Gerson, para a gente é muito legal, para quem não sabe, né, a gente está aí em parceria, a Psicom com a Quadra 7, estamos fazendo um trabalho aí com o tal. O Frick é o colega também psicólogo que está junto, talvez ele entre ainda daqui a pouquinho aí na nossa conversa, se der tempo, mas é muito legal, né, a gente vê a conexão entre a parte técnica do esporte com a parte psicológica e emocional, né, isso para a gente sempre quando tem um local que valoriza, né, o nosso trabalho, a gente gosta de frisar e destacar isso, né, porque graças a Deus é uma visão que está mudando, né, de profissionais capacitados com muita experiência, né, com muito know-how como você, que sabe, né, o quanto é importante ter esse lado, né, psicológico, emocional, agregando a equipe, né, e que a gente está sempre para complementar e não para causar lá dentro, né? Assim, para poder auxiliar, né? E um pouquinho de uma coisinha ou de outra que a gente possa contribuir, né? A gente já fica muito feliz. Eu queria que você explicasse para os leigos que estão assistindo a gente também, né? Um pouco do mundo do futsal, porque muito se fala sobre o futebol de campo, mas por mais que a gente sabe, pô, aqui o país criou o futsal, aquela coisa toda, mas tá aí o futsal. Quais são as particularidades do futsal, né? Eu acho que é muito bacana. É a primeira vez que eu faço uma live a respeito de futsal, não do futebol em si. Então, se você puder explicar um pouco as particularidades, os pontos interessantes, seria bem bacana. Então, o futsal, na verdade, é o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Fica atrás só do futebol, realmente, né? E hoje o futsal virou, na verdade, algumas 2 décadas assim, ele virou o carro-chefe para crianças que querem ingressar no esporte profissional. A gente diz por quê? Porque a maioria dos destaques mundiais do futebol, grande parte saíram do futsal, né? Isso daí é fato, né? Então, e principalmente os atletas de mais destaque, né? Os famosos atacantes, meio-campos, né? Então, assim, por quê? Porque a dinâmica do futsal é muito rápida, né? O futsal faz com que a criança aprenda mais, vamos dizer assim, mais constante, tenha muito mais contato com a bola, né? Vamos dizer, os fundamentos do futsal são muito usados também posteriormente, mas acho que o principal motivo mesmo é a tomada de decisão, porque não, vamos dizer assim, num espaço reduzido como é o futsal, né? Se for ver em relação ao futebol,
o menino tem que ter tomada de decisão e daí é onde facilita quando ele pega um espaço muito maior, quando ele vai para o campo, quando assim, ele tem a vida um pouquinho mais tranquila quando ingressa no campo. Embora a adaptação também não é tão fácil quanto parece. Uhum. Bacana. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Ah, não, é só pegar a bola, né? E sair correndo e jogar. E é muito diferente, né? Você trabalha com crianças, né? A partir de qual idade mesmo? Então, nós temos um projeto a partir de 4 anos de idade, né? Hoje nós trabalhamos com crianças de 4 a 14. Falo por que 4. É evidente que a competição em si própria, a gente começa a partir dos 7 anos, né? Mas tem algumas crianças que têm um perfil um pouquinho diferente e estas, às vezes, a gente inicia com 6. Mas o trabalho inicial dos 4 aos 8 é mais recreativo e lúdico, daí vai começando um pouquinho a se trabalhar a questão de posicionamento, de 9 a 11, 12, e daí já começa bastante parte tática, né? A gente costuma falar que o futsal é o xadrez do futebol, né? Porque é um jogo muito tático, né? E faz com que a criança também desenvolva bastante nesse sentido. Gostei disso, xadrez tático, quer dizer, faz pensar muito, faz raciocinar bastante, né? Sim, sim. É legal porque você comentando isso, às vezes o pessoal fica falando, tá, mas o trabalho da psicologia, né, que a gente faz, tudo. E muitas vezes é trabalhar isso, a forma de raciocinar, a forma de pensar, como lidar com as emoções para auxiliar a pensar melhor, né? Não deixar a emoção influir de um jeito tão negativo também, né? Então, isso é bem interessante. Gerson, acho que deu uma... Opa, voltou, Gerson, legal. Isso. Deu uma travadinha, né? Isso mesmo. Tem problema, acontece. Mas acho Não, muito tranquilo. interessante, né, no momento que você pontua isso. E é até legal que você falou 4 anos, que é a idade do meu filho, né? E aí ficou vendo assim, né? E ele, é justamente agora que ele tá, aqui no condomínio a quadra fechou por causa do lockdown, né? E ele fica lá, uma hora com a bolinha de futebol, outra hora com a bola de basquete, né? E ele falou, eu ainda não sou bom, mas eu quero ser bom. Quer dizer, dá para ver que é bem aquela idade onde ele está curioso para aprender toda a parte motora, entender o movimento corretamente, começa a desejar, a entender as regras. Então é uma fase de introdução bem bacana mesmo. Alguns podem pensar que é novo demais, mas não é, né? É uma idade que dá para lapidar bem a criança também, né? Isso. Na verdade, a gente tem que. É uma fase de experimentação, né? Então, que o ideal aqui é não especializar, né? Não, vamos dizer assim, infelizmente, alguns locais acontece isso, de já começar a posicionar, começar a brecar um pouquinho do desenvolvimento da criança, né? Como eu falei assim, o trabalho eu acho que tem que ser bem lúdico, bem recreativo mesmo, né? Uhum. Usando muito mais o jogo, o jogo em si, né? A brincadeira, do que realmente vamos dizer assim, a parte tática, né? E até a técnica, né? Porque eles têm que aprender brincando realmente, né? Ó, isso aqui eu acho muito bacana. É, até não sei se o pessoal que me acompanha sabe, né, mas eu sou fisiologista do exercício e sou psicopedagogo, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que conversar isso com os pais, né? Porque essa visão, essa estrutura do teu trabalho da Quadra 7 é muito bacana por causa disso, né? Respeita a idade, o desenvolvimento de cada criança para maturar corretamente, não acelerar nada, né? Com isso, elas conseguem fazer um trabalho lúdico inicial, aprendendo a compreender o próprio corpo, as limitações, o que pode fazer e encontrar o próprio potencial também, né? Isso se permite. Esse é o jeito ideal, adequado mesmo, né? A gente tenta respeitar bastante isso, né? Eu sempre converso assim, a gente tem uma escola, né? Hoje eu já não, a gente já tirou aquele termo escolinha, porque graças a Deus a escola assim, tem um segmento bom no mercado aí. Então essa escola, eu sempre converso com os pais a questão do que cada um quer. Lógico, 90% que batem a porta pensam em fazer o menino ser jogador, né? E daí depois a gente vai conversando principalmente a questão de perfil, do que cada um quer, do que a criança quer, né? Às vezes, nós temos atletas com 12, 13 anos que querem, querem ter outras atividades, não tem aquela bitolação em vou ser jogador, né? E então a gente tenta respeitar ao Uhum. máximo dos professores também, né? São todos professores de educação física. Eu sou ex-atleta, mas o meu conhecimento veio da faculdade mesmo, né? Então ali que eu mudei muito meus pensamentos, né?
Então a gente tenta reproduzir isso daí, né? Muito do aprendizado mesmo, né? Para que eles cresçam. E eu queria aproveitar, né, assim, tem bastante gente entrando, né, e eu tô vendo que o pessoal que tá entrando é uma garotada mais jovem, na sua maioria aqui, e é legal, assim, quem tiver curiosidade, dúvida, quem ainda tem o sonho do mundo do futsal, né, aproveita que o Gerson tá aqui, né, que pode tirar com mais propriedade dúvida de vocês da parte técnica, né, pegando orientações, então não fiquem acanhados, não podem ir mandando pergunta, que daí eu vou repassando aqui pro Gerson as dúvidas e a gente vai tentando saná-las. Mas seguindo então aqui na nossa conversa, professor, a gente tem uma situação então hoje, né, de pandemia, que não é de agora, né? Fechamos aí um ano, né, já de ciclo de pandemia, né? Abre porta, fecha porta, fica com restrição, grupo reduzido. E qual o impacto que você sentiu nisso no futsal, de maneira geral? Assim, você sentiu o impacto? Como que está a situação? É bom a gente ter uma clareza hoje de como está. Demais, demais. Infelizmente, lógico, né? É uma questão, acho que não tem como fugir disso, né? É mundial, né? Embora no Brasil agora que está um pouquinho mais complicado. Mas, assim, os impactos estão sendo muito drásticos no sentido, assim, porque a criança, nem nós não temos a certeza, né? Do que realmente está acontecendo, de quando vai ou como vai voltar à normalidade, né? Só temos que torcer e rezar para isso. Mas as crianças, então, vamos dizer assim, então eu brinco assim, elas estão meio que paranoicas. Quando, ano passado, quando começou e teve realmente o lockdown, que a gente ficou praticamente 2 meses sem contato algum com as crianças, a não ter de videochamada, de coisa assim, né? E então os meninos retornaram, mas parecia aquela criança realmente que nunca viu o parquinho, né? Eles todo, vamos dizer assim, eles querendo se encontrar, vamos dizer assim, muitos acanhados, muitos assim com dificuldade motora, né? Que é natural, né? Porque praticamente 2 a 3 meses. E principalmente, eu acho que o medo, né? O medo faz com que, de repente, o que eles aprendem em casa, na escola e o que eles escutam, e tomam as decisões também, né? Evidente. Mas as crianças, vamos dizer assim, vieram com, vamos dizer assim, uma defasagem motora muito grande e principalmente eu vejo que hoje o receio, assim, né? Então, na questão técnica, eles, vamos dizer assim, vão sofrer um pouquinho, até porque a gente mesmo não tem uma certeza, né? Então, estamos todos sofrendo, né? Exato. Estamos todos sofrendo, né? Os atletas sofrem, né, por não poderem estar treinando adequadamente, por não poderem estar no dia a dia, estar com os colegas, estar com os amigos, né? Ter aquele momento gostoso, né? Eu já fui em alguns treinos ali da tua equipe, né? E é gostoso, a criançada já chega ali gritando, animada e interagem, treinam com seriedade. E agora, por exemplo, essa semana, tudo fechado obrigatoriamente, né? E aí eles estão em casa para todos os atletas. Eu tô vendo aqui bastante gente. Tem gente do hipismo, tem gente do vôlei, do basquete, do futebol, que tá bem mesclado aqui o público. Então, mas são todos atletas, né? Tem pessoal, vários do esportes também, dos esportes eletrônicos aqui. E é legal, tipo, qual a mensagem que você passa para um atleta que está agora em casa, frustrado, sem poder treinar? Como técnico, o que você recomenda para eles? Então, a primeira questão, assim, para atleta realmente é o condicionamento físico, né? Eu acho que tem que estar bem, vamos dizer assim, eles têm que tentar manter, né, uma doutrina ali. Uhum. Esperar um pouquinho Também que... eu tenho que incentivar o meu e fazer junto, né? Então, Opa, deu uma travada, eu acho que o pessoal não ouviu, né? Então, você só pode repetir novamente? posso recomeçar assim, sem problemas. Então, assim, acho que a questão principal é para o atleta realmente, né? É manter o condicionamento, né? Da maneira que possa, né? Eu sempre converso com os nossos atletas. Como eu trabalho com categorias menores e então de 15 anos para baixo, né? Lógico que a manutenção fica um pouquinho tranquila até, né? Uhum. Porque a gente acaba passando alguns exercícios, tudo, mas eu penso assim, ó, não é a mesma coisa, nem perto, né? Eu tenho o meu filho que é atleta também, de 12 anos, então assim, eu vejo o quanto ele se esforça e o pior de tudo assim, talvez o que vai trazer, eles não conseguem ver como
como um resultado final, assim. Simplesmente eles tentam fazer por fazer, né? É uma coisa que, sim, lógico, depois que eles têm uma idade um pouquinho mais avançada, ou depois que eles começam a competir outras situações, eu creio que eles têm mais consciência. Mas eu acho que de 15 anos para baixo, eles não têm a total consciência de vamos treinar, vamos manter a parte física e vamos condicionar, né? Porque é difícil mesmo. Legal. Eu acho que você falou bem, assim, ainda criança, adolescente, muitas vezes não tem a maturidade necessária para conseguir conduzir um período de quarentena, né, de resguardo. E aí eu acho que entra num aspecto bem interessante, além de muitos atletas falharem em não conversar com seus técnicos, não pedirem ajuda, pedir dicas, e eles acabam, tô de folga, né? Isso é um problema, às vezes, né? Mas também uma outra situação, né? Os pais, né? Por exemplo, os pais, eles têm um fator muito grande. Eu vejo com os atletas, eu atendo bastante atleta durante a semana, e eu vejo pais que estão ajudando as crianças a ficarem sedentárias e engordar durante esse período, e outros que também aceleram demais. Tipo, se a criança está sentada na frente pegando um videogame, já não pode, já parece que está cometendo um crime. Então, assim, o que você sente hoje das famílias, assim, que é necessário? Qual postura que você recomenda para os pais, né, desenvolverem com seus filhos que são atletas, né, do futsal? Qual seria a sugestão? Então, na verdade, o que eu aconselho realmente é isso, é a participação mútua, né, no caso com os pais, a ajuda mesmo, porque hoje a criança já está tendo dificuldade, mas assim, está faltando contato, as videoaulas não são tão estimulantes, vamos falar bem a verdade. E além do mais, assim, eles se aproximaram demais dos jogos eletrônicos. Então até eu mesmo, assim, na escola a gente passa alguns exercícios como exemplo. Eu falo a verdade, eu não gosto de fazer a videoaula com os meninos, porque eu não vejo a vontade deles. Eu deixo livre, né? Quem quer fazer a gente recomenda, mas eu não vejo o esforço que eles deveriam ter. Principalmente porque muitos estão até fadigados e outros, os pais, a cobrança não é a mesma, né? Eu brinco com os pais estão sofrendo um pouquinho também, né? Mas esse contato é primordial, eu acho primordial. Tem até alguns exercícios que eu passo assim que chega a ser engraçado que o pai ou a mãe, né? Os pais sofrem junto e brincam junto, né? Mas também eles podem aproveitar isso, né? Eu, em particular, aproveitei muito isso daí, né? Nesse contato pai e filho, aproveitei muito, por quê? Porque a gente tem que fazer mesmo, tem que participar realmente para facilitar um pouquinho a vida deles, né? Sim. E até como psicólogo também, eu reforço a importância deles estarem sintonizados com a necessidade do momento, né? Alguns pais acabam por exagerar, né? E exigir demais também dos seus filhos, né? E aí não, né? Por exemplo, hoje mesmo tive com a mãe de um atleta que é de outro esporte, e ele relatando para mim, meu Deus, ela não está deixando respirar. E ele está em casa o dia inteiro com ela, com o pai, com o irmão, e aí, tipo, mas está sufocado, porque daí não tem aquele momento de relaxar, não tem aquele momento de respirar, né? O que parece que como está em casa e tudo tem que ser feito em casa, você não pode parar em casa. E aí há uma estafa mental também, né? E muitas vezes, quando isso perdura muito tempo, vamos supor, esse lockdown, estamos aqui em Curitiba, tem muita gente de fora, mas estamos em Curitiba, estamos em lockdown. Tá meio assim, a gente está conversando aí na área da saúde, pode ser que seja postergado mais uma semana, né? A gente gostaria que não, mas a gente não pode ignorar a possibilidade disso. E aí vamos considerar 2 semanas, quase 3 semanas seguidas, na verdade, de lockdown. E aí, né? Os pais, os atletas vão começar a se cobrar demais. E aí é importante encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio mesmo, a gente tem que estar ali junto com as famílias, né? Então, assim, além desse aspecto familiar, tem outro aspecto que você considere importante também nesse momento para que o atleta consiga ficar no prumo, né? Para ficar totalmente em equilíbrio e perder o mínimo possível do que ele ganha nos treinos durante esse período de afastamento? Tem algo a mais? Então, eu tenho como convicção assim que inclusive nos próprios treinos, né, a gente tenta fazer o mais próximo possível da realidade do jogo, né? Então em casa Hum? eu sempre falo assim,
A gente trabalha com personal também, que é uma área que hoje cresceu bastante, e agora por causa da pandemia explodiu, né? Vamos dizer assim. E eu sempre trabalhei um personal um pouquinho diferente, que é o quê? Que é o contato total com bola, é o esporte que eu, que eu pratico, que eu faço com, né? Que eu trabalho. Então, assim, é muito mais essa parte técnica, né? Do que a parte realmente física. E lógico que em casa é muito mais difícil, né? Mas que eles brinquem com bola, que eles tenham esse contato. Porque eu vejo assim, um atleta realmente, ele se programa muito para a competição. E muito de nós, profissionais, trabalhamos muito em cima da competição. E às vezes deixamos um pouquinho de lado a correção, aquela questão até passa despercebido, por quê? Porque é muito constante a competição e, lógico, quanto mais vai jogando, mais se quer. E às vezes passa de lado os detalhes mínimos, que é a correção postural, que é a questão de corrigir até a motricidade da criança, fazer com que essas semanas aí, semana anterior eu andei analisando alguns casos, coisinha básica do saltar, do correr, que a gente às vezes passa despercebido, mesmo com um atleta de alto rendimento. Então agora, com esse trabalhinho em casa, a gente consegue ver um pouquinho mais, até a questão de vídeos, né? A gente consegue analisar, ter uma análise um pouquinho mais sensata e centrada, né? Mas eu vejo Pô, bacana. Pode desculpa, terminar. é que eu vejo que assim, ó, a cereja do bolo para o atleta é a competição, né? Infelizmente, né? Então, eles incerto com a competição, talvez eles não tenham tanto estímulo. Quando eu passo exercício, a maioria deles que eu analiso, eles querem só terminar o exercício, eles não querem fazer certo. Só. Então, aquela brincadeira assim, terminou o exercício, vai pro recreio. Parece que tá Aham. assim. E a gente sabe, né, o quanto é importante quando você faz um movimento, você está vivenciando aquele momento, né? Você potencializa a ação, né? E aí, quando o atleta está mais pensando em se livrar da obrigação, isso é terrível, né? É melhor às vezes não fazer, né? Porque daí, quando for fazer, daí faz direito, né? Justamente. E é legal os atletas que estão ouvindo isso de se conscientizarem, né? Bem, eu tô com disposição, eu tô predisposto para poder fazer realmente isso hoje? Estou. Então faça, né? Caso contrário, né, peça o treino e faça ele em outro momento que você considere melhor, mas faça bem feito, né? E isso é uma coisa que o pessoal acaba, é um auto-boicote, né? Que é terrível mesmo. Eu ia comentar contigo, hoje mesmo eu fiz com um jogador de futebol que eu atendo, eu aproveitei esse momento também, né? No caso dele também foi cancelado todo o campeonato estadual, né? Então, por causa do lockdown, tá sem jogo programado. Daí eu falei, então hoje eu vou fazer um treino psicofisiológico contigo. Então, assim, como fazer, né? Eu faço um trabalho ali onde a gente faz um trabalho de equilíbrio, força, resistência. E aí, nessa técnica, eu consigo identificar qual lado está mais forte, qual a diferença em percentual ali, basicamente, né? E aí a gente consegue descobrir pontos de desequilíbrio. E aí, por exemplo, o jogador, ele é destro, né? Então, a perna dele está mais forte, mas a perna esquerda é mais fraca. A nível neuronal, a forma como o nosso cérebro funciona, ele vai tentar o quê? Equilibrar nosso corpo, senão você fica manco, né? Você vai super rápido com uma perna e com a outra não, né? Então, o cérebro ele tenta equilibrar. Só que ele vai nivelar para quê? Para baixo, né? Se você tá com a perna esquerda, por exemplo, mais fraca, eu tô falando de um jeito bem leigo, né? Mas assim, você tá com a perna esquerda fraca, a tua perna direita, que é mais forte, ela vai baixar o nível de rendimento para igualar com a esquerda e você conseguir correr com equilíbrio. Senão a pessoa corre e vai para o outro lado, né? Porque uma perna mais forte vai fazer. Que nem nadador que nada forte de um braço, quando ele vê, tá batendo no outro lado da raia. Então, falando isso, o Léo tá sempre aí junto, é nadador. Ele sabe bem como que é isso, como que é importante o corpo estar equilibrado. E aí, o que acontece? Quando a gente detecta esse lado mais fraco, é um bom momento agora, que a pessoa está só podendo fazer o físico em casa, de conversar com o técnico, com o preparador físico, com o fisioterapeuta, com quem tiver à disposição dele, para tentar aumentar o rendimento do lado não dominante, vamos colocar assim, do lado mais fraco, para que ele equilibre para cima. E muitas vezes, voltando aos treinos, tem um rendimento melhor quando começou o lockdown.
Isso é uma coisa bem bacana, e há pouco mesmo eu estava atendendo a minha atleta lá, a Mayara, que está lá na Califórnia, campeã mundial de jiu-jitsu, e ela foi uma que ano passado entrou na pandemia e começou a fazer o quê? Os treinos em casa, ela estava postando um monte de live, o pessoal inclusive, fazendo os treinos necessários para trabalhar a resistência dela. O que aconteceu? Voltou mais forte, daí ela foi para os Estados Unidos no Mundial no final do ano e ganhou o Mundial, né, faixa preta. Por quê? Porque estava preparada, porque fez durante o momento de pandemia o que era necessário e ela ficou melhor ainda do que ela era antes do momento. Então, assim, a gente conversando aqui, eu não podia esquecer de comentar sobre esse aspecto psicofisiológico também, né? O outro lado é o boicote, né? Ah, daqui a pouquinho volta. Muita gente está falando isso, né? Por exemplo, não, segunda-feira estaremos todo mundo já treinando. Deus queira que sim, estou torcendo que sim, porque isso aqui atrapalha nosso trabalho todo, né? Mas vamos supor, a pessoa fica tanto na expectativa de que segunda-feira voltaremos ao normal, que essa semana tira de férias. Ah, não, é só uma semaninha, depois eu volto. Só que daí acontece esse problema de semana que vem não voltar, e aí a pessoa ficou o quê? 2 semanas sem treinar, e a gente sabe que aí o bicho começa a pegar, começa a atrapalhar mesmo daí, né? Então falei demais, né, Gerson? Não, mas é isso daí mesmo. Assim, para você ter uma ideia, até eu ia colocar há pouco, mas eu achei melhor não colocar. Para você ter uma base assim, ó, as crianças de 8 a 10 anos, acho que foi o grupo que mais sofreu no retorno, né, nesses pseudo-retornos, né, porque nós estamos há um ano, para um mês, para 2 semanas, volta o treinamento, primeiro no individual, né, eles permitiram só personal, o trabalho individualizado, e os meninos, é nítido que essa faixa etária, assim, entre 8 e 10 anos, veio bem debilitada fisicamente. Então, assim, não sei se por ser uma fase um pouquinho crítica, onde eles estão muito mais intensos no brinco. E talvez em casa, eu até hoje, jogos eletrônicos. Gerson, acho que agora a gente perdeu a conexão tua aqui. Peraí. Alô? Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Tá travando, né? Opa, vamos ver se tá retornando, porque não deu para ouvir o que você disse. Começou a cortar e ficou mudo daí. Pode repetir? Então vamos lá. Tá ouvindo agora? Tá. Então, agora tá bom. Então, eu até quis colocar que a faixa etária entre 8 e 10 anos, acho que foi a que mais sentiu, porque foi nítido o retorno deles um pouquinho obesos, descoordenados, assim, totalmente. Eu não sei se é porque é uma fase onde eles brincam demais, onde eles têm muita atividade extra, né? Seja na escola, no condomínio, e como eles pararam. E, logicamente, é uma idade que os jogos eletrônicos estão castigando um pouquinho. Estão castigando, assim. Tem criança que vai assistir o treino do irmão e não joga bola. Você conhece o nosso espaço lá, nós temos 3 quadras, né? Então, eu sempre deixo aberta a quadra justamente para que eles se divirtam. Às vezes tem pais que fazem caminhada, coisas assim, né? E a maioria das crianças não vão pro bate-bola, eles ficam no telefone. Então, até isso que eu queria retomar, inclusive com os pais, né? Aquela questão que nós conversamos há pouco, né? Dos pais terem esse contato e até conscientização, né? Se puder evitar no ambiente de esporte, é melhor. Assim, a gente sabe que o mundo hoje do esporte público, ele veio para ficar. Até eu mesmo, na Psicom, a gente está prestando também a assessoria a uma equipe o FPR Burn Bunnies, né, que é uma equipe de esportes da Federal do Paraná. E assim, é um outro mundo, né? Realmente profissionalismo. Mas aí o pessoal pensa que é ficar na frente do computador, do celular, jogando joguinho. Mas eles treinam de forma intensa, toda semana, 3, 4 dias na semana treinando, né? Então, assim, não é uma brincadeira, tem disciplina, tem vai, repete, tem que fazer preparação física, tem também o pessoal da preparação física para cuidar do corpo, daí tem a parte da psicologia para cuidar da mente. Então, assim, aí a garotada acaba pensando o quê? Brincar, porque o que eles fazem nessa hora é brincar, e aí não dá. Eles têm que entender, opa, eu sou jogador de futsal,
não é verdade? Então, assim, tem momento para brincar, tem momento para treinar. Se você está no ambiente do futsal, você vai brincar de futsal. Você vai brincar com as pessoas naquele ambiente. Você vai aproveitar, vai absorver, né, a essência, né, o cheiro do lugar, né? Quando você está ali, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Léo tá falando aqui, ó. Eu estou andando bastante de bicicleta no condomínio para ajudar a não perder a forma. É isso aí, tá vendo? Um atleta que em vez de estar tá no celular para ver uma live aqui. Isso é legal, né? Mas, por exemplo, no momento que ele precisa, ele pega a bike, pedala e está fazendo uma parte, tentando compensar um pouco da falta que ele está sentindo de estar na piscina treinando todos os dias. Isso é uma visão de campeão, né? De um atleta que está se condicionando para ganhar tudo que deseja. E não, às vezes, ficar só na brincadeira. Tem hora, né, para brincar. Então você vê que o pessoal se desvia com videogame. Tem mais alguma coisa que você observa assim também? Então, eu só queria ressaltar que eu também adoro jogos eletrônicos, tá? Então, eu brinco com os meus alunos, com meus atletas, isso aí. Não, mas é justamente isso, tem hora, né? Eu até, mas assim, alguns jogos eu até tive que aprender com as crianças, até para interagir melhor, até para... Eu era coordenador de um clube há um tempo, e eu até tive que aprender alguns jogos que praticamente eu não via interesse, e eu achei e gostei muito, até para a gente interagir. Só que é bem isso, talvez o ambiente não seja propício. Outra questão também é aí o tempo, né, que se gasta com isso daí. Como eu falo também, como pai de aluno, eu falo desse jeito. Às vezes eles têm muito mais interesse em ficar plugadinho ali jogando do que realmente fazendo atividade, inclusive a escola, né? Não é só, né? Não é só o treinamento. Até na escola é uma briga para eles usarem o telefone, mas para jogar não, né? Mas é natural, eu acho que eu não vejo como um mal necessário, porque eu também acho que os jogos são interessantíssimos, né? Até para a gente relaxar de vez em quando. Mas eu até brinco, pós-jogo e pós-treinos. Isso daí eu acho bem interessante. Boa. E assim, é legal o pessoal entender que tudo, né, é um momento de... Tudo é permitido, né? Na verdade, não tem nada proibido, mas tem hora para tudo, né? Eu trabalho com meus atletas no consultório também, né? Que é essa harmonia, esse equilíbrio de você mesmo, né? Tudo que você faz, você tem que ter o treino adequado, o físico adequado, o recovery adequado, você tem que ter a alimentação adequada, a parte nutricional bacana, em equilíbrio. Você está gastando menos calorias, né? Automaticamente já fala para o pessoal, cuide da tua alimentação. O que você comia antes, você não pode comer agora no lockdown, né? Senão vai aumentar o peso. Então, cuidado, né? Outro detalhe, família, amigos, relacionamentos de forma geral, né? Todos são muito importantes. A gente não pode negligenciar, né? E não é porque a rotina mudou, né? Veio o lockdown. Muitas vezes a pessoa deixa o quê? A depressão dominar, né? A depressão não pode dominar você. Lembrando que eu estou falando aqui de depressão, mas não é essa depressão que todo mundo fala. É um estado depressivo, é um jeito depressivo de se portar e pensar, né? Agora, saindo um pouco da questão da pandemia, mas quais emoções você observa durante toda essa trajetória tua nos atletas, crianças e adolescentes, que mais despertam e que eles mais devem tomar cuidado para que não haja, de repente, uma desistência precoce do esporte? Você consegue contar algumas coisas para a gente? Então, eu acho que o ponto crucial, assim, acho que a cobrança realmente, né? Isso até eu brinco, assim, a gente joga para os pais jogam para o professor, né? Mas acho que a cobrança dos pais é um fator, assim, determinante, né? A cobrança e apoio, porque eu sei que em clube não é assim, né? Mas vamos dizer assim, hoje a nossa escola, ela funciona assim, ela é vista como um trampolim para que os meninos ingressem em clubes, né? Então acontece o quê? A cobrança às vezes é demasiada, daí o pai começa a entender o processo, a gente acaba ajudando de certa forma, eles acabam vivenciando e mudando um pouquinho o contexto também, né? E então assim, e de repente chega num clube, eles mudam totalmente, né? Ou seja, o que era para cobrar e apoiar, de repente eles têm medo, têm receio, então eles tiram um pouquinho das características do atleta, né?
E o atleta em si, eu acho que eu não costumo falar que é medo de jogar, é o friozinho na barriga que inclusive profissionais têm, né? E isso daí, o receiozinho, acho que é um fator que influencia bastante, né? Além, lógico, né? Eu sempre falo assim, converso muito com os pais, a questão do perfil de cada um, né? O que o menino é e o que ele quer ser e aonde ele pode chegar. Então, eu sempre falo assim, às vezes tem menino que não tem um perfil muito competitivo e o pai quer forçar, ou às vezes nós, profissionais, queremos forçar que ele seja competitivo. E em contrapartida, tem aquele menino muito recreativo, que vai para brincar e se divertir, que às vezes obtém resultados muito melhores do que esse competitivo. Então, acho que seriam os pontos cruciais assim, que eu vejo. Assim, né? Eu achei muito legal isso que você falou, porque o perfil do atleta é muito bacana, porque no futsal, por exemplo, a gente fala, do futsal, qual o seu maior ídolo, né? Muitos falam lá, Falcão, né, por exemplo. Legal, pô, é ídolo, pô, realmente, cara, é incomparável. Mas, você tentar ser igual a ele é um perigo, né? É um atleta diferenciado, né? E ainda por cima, não só pela técnica de jogo, mas o tempo que consegue permanecer jogando, né? Quantos anos na carreira dele, né? Então, assim, é um perfil diferenciado. E aí, muitas vezes, eu tenho que chegar para os atletas, não só, esse é só um exemplo do futsal, mas de outros esportes também, né? E posicionar, olha só, você nesse momento, já conversei com o teu técnico, já conversei com o preparador físico. Você não tem o perfil técnico para esse tipo de jogo. Se você desejar jogar dessa forma, você vai se frustrar. E talvez você não queira persistir, continuar no esporte. Mas e você? O que você tem de habilidade? Qual é o teu ponto forte? Não queira ser igual ao fulano, ao teu ídolo. Queira encontrar em você o seu ídolo. O que você é bom. O que você fala, nossa, eu sou demais nisso. E aí, a linha da psicologia, muitas vezes, é essa. É a gente tentar encontrar o que é de melhor em nós mesmos. E não se espelhando no outro. Porque, geralmente, quando a gente se espelha no outro, a gente se frustra, né? Então, eu queria saber se você partilha desse pensamento, se você vê uma terceira opção, uma terceira forma também. Como que é? Como que você vê? Opa, é bem isso daí, Paulo. Até eu vejo assim, não é nem só o perfil de um profissional, um ídolo, né? Eu sempre, assim, no futsal, como no futebol e a maioria dos esportes, lógico que existem os destaques individuais, né? Mas a gente trabalha muito, tem que trabalhar muito o quê? A questão da coletividade e principalmente assim, ó, 90% dos meninos que chegam na escola querem ser atacante, querem jogar de pivô, querem o famoso fazer gol, né? E quando eles começam a entender, quando os próprios pais começam a entender que todos são importantes, que, vamos dizer assim, que o bolo é dividido entre todos, e eu mesmo, assim, a maioria das categorias, a gente já trabalha com os meninos jogando praticamente em todas as posições. Inclusive os goleiros, eles têm muita autonomia, jogam também adiantado, então assim, eu acho que já começa por aí, porque se a gente deixar com que eles se espelhem em alguém, eles vão todos, a maioria vão querer ser CR7 e Messi, né? E Neymar, né, também. E mas as outras peças são importantes, né? Eu falei assim, o futsal é muito tático, é um jogo muito inteligente, assim eu vejo. Então, aí o menino se sobressai. E outra que eu falo, às vezes a habilidade perde um pouquinho para quem tem um raciocínio muito bom, para quem tem um pensamento um pouquinho adiante, né? Então, acho que essa é uma parte bem legal que a gente trabalha com os meninos, assim. Legal. E eu estava lembrando de uma situação, há alguns anos atrás, quando o Rubinho Barrichello estava na Fórmula 1 ainda, eu lembro que tinha alguns atletas que ficavam falando assim, ai, nossa, mas eu não quero ser como... Oh, se o Rubinho uma hora assistir isso, eu vou elogiar aqui, olha só. Porque o pessoal falava assim, eu quero, pô, ele sempre é segundo lugar, sempre tá atrás, ele nunca tá ganhando, né? Mas eu falava assim, gente, vocês não estão vendo por um prisma. Fórmula 1, principal evento de automobilismo do mundo, ele tá lá, firme, uma das principais equipes, sempre estando entre os primeiros. Né? Ele é um dos melhores pilotos do mundo. Né? Aí é óbvio que muitas vezes as pessoas só querem ter primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Uma vez eu até falei, ele é o melhor segundo lugar do mundo. Mas veja só, e você? Né? Uma época eu estava atendendo ainda um atleta da Stock Car, uma vez eu falei isso para ele também, né? Não queira, eu vou ser o primeiro, eu vou arrasar aqui. Não, eu vou fazer a minha melhor corrida. Eu vou prestar atenção aonde é meu ponto falho, eu não vou tentar impressionar os outros. Eu quero terminar essa minha corrida. Eu lembro até hoje, aqui no
no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais. Uma vez eu fui assistir uma corrida dele, e aí a grande falha dele é que tem lá na saída da reta, tem a brita lá no fundo, e ele toda hora escapava para lá. E uma vez eu falei para ele, cara, você vai segurar o teu orgulho, e daí tava lá no treino, foi numa sexta-feira, uma quinta, aí ele chegou lá, se virou, fez a curva bonita e conseguiu terminar o treino teste dele. Né? E sendo que ele estava sempre escapando. Daí depois falou, nossa, eu corri muito bem hoje. Mas é óbvio que você correu, porque você não correu para os outros, você correu para você. Né? Você não tentou ser igual ao outro, você tentou ser igual e fazer o melhor que você pode. Então a gente lembrar que muitas vezes a gente fica olhando só aqueles bambambans, aqueles que estão no topo lá no futebol, no futsal, mas você, claro, é bom você se espelhar em quem é grande. Você fala, poxa, eu quero aquele sucesso, eu quero ser um jogador tão bom quanto, mas deixa eu ver como que é o meu jogo. Às vezes a gente sabe que tem alguns atletas que não são tão bons tecnicamente, mas eles têm um bom domínio de bola, têm uma boa visão de campo, de quadra, conseguem fazer bons passes, ou são bons motivadores, incentivadores, né? São bons capitães de time, e isso tudo auxilia eles a permanecer numa equipe e até numa seleção brasileira, né? Então, é um ponto que eu acho que é muito bacana, né? No momento que se comentou isso também, o perfil do atleta. Se o atleta reconhecer esse perfil, pode ser uma carta na manga dele, né? É bem isso. Eu acho que vamos dizer assim, a criança já começa a desenvolver primeiro esse perfil, a liderança, a questão de companheirismo ali, e cabe a gente, né, dar uma lapidada nisso, porque, como eu falei, assim, é normal, é natural, assim, que, assim, como eu falei, os meninos vão para clube, entram no clube e acontece muito, bem natural acontecer a tal da dispensa, né? Ela vai para o clube, não dá certo e retorna. E parece até brincadeira, mas vira um ping-pong, por quê? Porque o menino acaba não potencializando o que ele tem de melhor, e talvez até por não ser assessorado, às vezes, vamos dizer assim, os aspectos que fogem da gente, né? Uma vez nós tivemos uma conversa que eu brinquei, né? A gente tem que ser um pouquinho psicólogo, um pouquinho paizão, um pouquinho mãe, né? Um pouquinho bravo ali, né? E só que não é a nossa área. Então muita gente, né? Inclusive posso até me enquadrar nisso, né? A nossa escola, lógico, nós não estamos habilitados a detectar, a fazer com que ele passe por isso. Hoje em dia, tanto que uma das coisas que está bem comum, bem frequente, é isso, são essas assessorias, são os trabalhos extras, são os trabalhos, assim, com o pessoal mais gabaritado nessa área, justamente por isso. Porque se os pais almejam esse lado, eles têm que, de repente, abrir um pouquinho esse leque, né? Porque não basta... Hoje eu não vejo que um atleta se torne atleta por si só. É bem mais raro, né? Bem mais difícil, né? Então, essa parte de assessorias, né? Essa parte extra, né? No qual a gente se encontra, na minha área, na tua área, e mais algumas outras, eu acho que é importantíssimo para ele, né? Para que ele desenvolva, né? É legal. E sabe, você comentou agora, eu estava lembrando de uma coisa também, que é a confiança que a família precisa ter no processo de base de formação de um atleta. A ansiedade deles, a expectativa, e não estou falando só de pais, mas os próprios atletas. E muitas vezes chega ali o técnico, eu trabalhei durante anos numa equipe de base de natação, e aí na natação ali, a gente com crianças de 9 anos, 10 anos, o maior problema que a gente tinha, o maior trabalho, não problema, o maior trabalho, era com a família, para mostrar, olha, teu filho, ele não ganhou o campeonato mirim, mas olha só o potencial. Ele está menorzinho, mas ele vai crescer muito ainda. A gente tem que acompanhar o ritmo do corpo dele, né? Ah, mas o fundamento é esse. Por exemplo, outra situação, né? O treino dele não é um treino para ganhar esse torneio. O treino dele é para ganhar o torneio no final do ano. Então, não tem expectativas. Aí, como trabalhar essa expectativa das famílias, né? Mas é muito importante a confiança deles, né? Deles ouvirem a estratégia, né? E eles aceitarem isso também, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu falo assim, hoje na escola, para o pessoal entender um pouquinho o nosso formato lá, hoje nós participamos de campeonato estadual, interestadual também, né? E campeonatos municipais, metropolitanos e campeonatos de escolas, né? Que a gente chama de nível escola de futsal, nível iniciação, intermediário. Então a gente sempre pontua com os pais, ó, o que será que é melhor para o teu filho? Quase todos querem lá em cima, só que às vezes aí é onde está
tal baque, né? Porque eles querem jogar um estadual sem ter passado pelas bases, né? Sem ter realmente sido inserido aos poucos, lógico. Tem muitos dos alunos, dos nossos atletas, que estão fazendo essa base passo a passo. E não é coincidência, não é nada, são os que mais estão se destacando. Porque às vezes aquele destaque inicial torna-se quase nulo no primeiro desencontro, na primeira dificuldade, né? E os meninos que vão passo a passo, como a gente sempre fala, degrau por degrau, eu acho que é interessante. Eu tenho, só para concluir, nós temos uma categoria que os pais realmente se blindaram, conversaram, entregaram os meninos realmente para a escola, e hoje eles aceitam o projeto como um todo, né? E mais ou menos, eles praticamente nós vamos ter uma sequência de 2 a 3 anos com a mesma equipe. Quer dizer, para aí a gente começar a colher os resultados. É lógico que infelizmente, mas esse ano passado, né, tomara que eles não contem, tomara que eles anulem, né, do calendário esse ano, e esse ano, e esse agora que nós estamos. Mas você não faz ideia o quanto eles deixaram a gente, a comissão técnica, tranquilo para trabalhar, e os próprios meninos, por não ter aquele negócio, você tem que, vamos dizer assim, você tem que resolver agora, render agora. O pai não que a gente viva só na pressão, né? Ao contrário, assim, lá na quadra nós temos um ambiente bem legal para trabalhar, mas a gente fica muito mais tranquilo, inclusive de cobrar, inclusive de encaminhar o menino, inclusive de conversar com os pais, o menino está acontecendo assim, assim, assado, procura investigar, converse com alguém. Então, assim, essas coisas eu acho que dão um suporte bem legal para a gente, né? Muito legal. Gerson, a gente está chegando aí ao nosso tempo, né, da nossa live. O papo está muito bacana. Eu queria que você... Passa rápido, passa voando o tempo. Isso que é gostoso, né? Me Vamos diz marcar um uma coisa, segundo tem tempo. alguma coisa... Hã? Vamos marcar um segundo tempo, então, qualquer hora. Isso mesmo. Mas tem alguma coisa que você pensou em comentar, falar hoje, que a gente acabou não tocando no assunto? Ele que tá travando. Caiu. Só um pouquinho. Opa. Travou, né? Voltou. Tem Isso, algum assunto que a gente não tocou que você gostaria de comentar? não. Então, agora melhorou? Pô, voltou Então, na agora. verdade, assim, não tem específico que eu acho que faltou no nosso bate. Opa, tá travando? Travando de novo. Bem minha cara, né? Ficou... Tá travando. Pera lá. Mas acho que ele tá voltando agora. Pode ir falando. Se te travar, eu te aviso aqui. Travou mesmo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se estabiliza a internet dele, gente. Coisa de quem faz ao vivo, né, gente? Vamos. Ó, o pessoal da Hannibal, legal. Enquanto isso, deixa eu ver quem tá aqui. Tem um monte de coisa aqui. Fica aqui. Ô, Gerson, voltou? Legal. Agora acho que voltou. Eu vi porque estava travando. Então, assim, eu não vejo um ponto específico, foi bem abrangente a nossa conversa. Eu falo assim, até fiquei bem feliz, porque eu achei que a gente poderia. Não foi tão formal, né? E acho que isso é interessante. Isso torna-se muito interessante para todos. Mas eu acho assim, eu acho que esse acompanhamento, né, essa parceria que os clubes, as escolas, inclusive a Quadra 7 está fazendo com essas empresas capacitadas, né, da área da psicologia do esporte, eu acho que isso aí tem muito a evoluir os meninos. Muito, muito mesmo, sim. Eu falo assim, ainda há um receio perante os pais. Vou falar que eu brinco assim que o futebol ainda é um esporte muito brutão, né? Um esporte onde parece que nós somos muito arcaicos, né, em muitas coisas, inclusive até na preparação, no trabalho. Hoje, assim, desde faz alguns anos que a gente trabalha sempre com professora, com professores mais novos, não só ex-atletas, né? E isso daí parece que ainda não passou totalmente perante todos, por quê? Porque o futebol parece que só dá certo quem ganha, né? Só o campeão, parece. Mas a cultura está mudando um pouquinho. Então, assim, eu acho que o papo foi muito interessante, foi bem legal. E eu só falo isso, eu acho que
hoje, nós mesmos estamos entrando nesse meio justamente para isso. Estamos fazendo essas parcerias porque eu vejo como, vamos dizer assim, eu vejo como uma reta que a gente pode percorrer muito ainda para colher bastante, porque eu tenho certeza que vai dar bons frutos isso, essa Com assessoria certeza. A da gente fica assessoria. honrado, né, e nessa confiança da Quadra 7. Quadra 7 que está desde 98, né? 1998 em funcionamento, é isso, né? Isso mesmo. E tem muita história. Conta pro pessoal aí o endereço onde que é certinho. Então, nós trabalhamos lá na Rua Cascavel, número 470, no bairro Boqueirão. Próximo ao quartel do Boqueirão, né? Ponto de referência lá. Perfeito. Facinho para quem é de Curitiba e região. A Psicom, a gente recomenda, né, nosso parceiro, né? E o pessoal que conhece a Psicom, a gente sabe, a gente está 16 anos aí também na estrada, né? E a gente gosta de trabalhar sempre com empresas sérias, com profissionais que fazem um trabalho de qualidade, priorizando saúde, respeito e, é óbvio, a alta performance, né? Pessoal de outras cidades, de outros estados que estão aí, a gente sabe que a Quadra 7 é formador, né, de muitos atletas que estão nos grandes clubes hoje também, né? Ou que começaram, tiveram essa oportunidade, pelo menos. E aí, com certeza, né, eu estimulo a irem entrar aí no Instagram, no Facebook, né, da Quadra 7 também, ir tirando dúvidas, perguntando, né? Em outros esportes tem muitos atletas que acabam saindo de uma cidade, indo para cá, para Curitiba, para treinar nos locais específicos, né? E vão tirando a dúvida aí com o Gerson, com a equipe dele também, que eu acho que para quem gosta de desenvolver um bom futsal, um futsal que respeita, vocês viram, né, a fase de desenvolvimento infantil, né, respeitando cada etapa, respeitando a particularidade do atleta, é isso que forma um grande campeão, né? E para a gente é uma honra estar aí nessa parceria junto com vocês, né? E vamos ajudar aí a trabalhar, né, todos os aspectos de treinamento mental. Isso é bacana, desmistificar a questão da patologia, da doença na psicologia, mas sim algo que está ali, né? A gente quer ser, para o pessoal das séries aí, né? Que nem lá no Game of Thrones, né? A mão, né? E a gente poder ser realmente aí, né? Um braço direito aí, né? De poder auxiliar, né, a Quadra 7 nos aspectos que dizem a respeito da parte emocional. O Fri tá aí, ó, Fri Amorim, né, acabou de fazer aqui, que ele aí, o psicólogo que tá junto aí com a Psicom, nos trabalhos de intervenções, né, vai fazer as atividades dinâmicas de grupo, tudo bacana. O Fri acabou não querendo entrar na live, né, mas tá aí participando, né, mas é muito bacana que a gente vai estar tocando aí o grosso do trabalho, né, e pessoal, pra gente foi uma honra, a gente teve um fluxo bacana de gente participando aí, interagindo. Para a gente da Psicom, né, e para mim aqui, a gente está falando, claro, do meu particular hoje, que eu quis ligar aqui da Psicom. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, né, podendo participar e interagir. Ó, tem o pessoal aqui já colocando, eu tô precisando de ajuda, o Never, né? Cara, depois a gente conversa aí, manda no direct, explica o que está acontecendo, se é comigo ou com o Gerson, se for com o Gerson, eu já encaminho você para conversar com ele também, né? Ó, goleiro de futebol, cara, beleza. Quer especificar rapidinho o que está acontecendo ou prefere colocar no privativo depois? Senão a gente aproveita o Gerson aqui e ele pode ajudar a tirar alguma dúvida aí. Isso, se Gerson, tiver só vamos esperar por você. tranquilo. Se tiver Já alguma aproveita. pergunta, mais algum parecer, fica tranquilo. Hoje o tempo está Isso bem aí. tranquilão. Pô, é legal, ó. Agora, no finalzinho, o pessoal vai se soltando mais, vai podendo interagir, né? E, gente, sempre assim, desde o início, né? Interage já, né? Já podia ter tirado a dúvida antes, né? E aí, Isso. ó, vou dar mais um minutinho para ver se o Never, ele provavelmente está escrevendo, demora um tempo para colocar, ele deu um ok aqui, né? Mas colocar para quem está assistindo agora a live, a gente vai ter uma live extra com o Rogério, que é personal trainer, fisiologista do exercício, é parceiro da Psicom também, cara top carioca, que está aqui em Curitiba já faz um tempo aí, tem um estúdio também de personal, né? E vai estar aí na quinta-feira para tirar várias dúvidas, vai falar sobre medicina germânica, o que é, né? Vai passar algumas dicas, vai ser um bate-papo bem bacana também na quinta-feira. Logo, logo, acho que amanhã a gente coloca já um banner informativo. Never, tranquilo, ó, Gerson, ele disse que depois manda no direct e vamos tentar ajudar ele aí. E o pessoal que ficou tímido ou que está assistindo agora a gravação e não ao vivo, interage, manda aí, a gente vai estar sempre à disposição, né, Gerson? Isso mesmo. Estamos sempre aqui para auxiliar no que for necessário aí, que a gente puder dar uma força aí, a gente tá aí para isso. Inclusive eu Show, quero perfeito.
gostaria de convidar o senhor também. Nós vamos fazer uma live logo mais pelo Face da Quadra 7. E daí eu quero. Você vai ser o nosso convidado também, Paulo. Opa, Ok? maior prazer. Maravilha. Valeu. Jackson, de novo, muito obrigado. Obrigado a tua presença da Quadra 7 nessa live das terças-feiras aqui. Foi uma honra para mim aqui tá podendo conversar contigo. E vamos ajudar o pessoal a entender melhor o futsal, a entrar num esquema interessante que ajude eles realmente quem sabe, chegar no grande objetivo, né? Um prazer, tá? Boa noite, Gerson. Boa noite a todos. Até mais. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, Paulo. Fique com Deus, Valeu. pessoal.